Só um momentinho que a vereadora Rúbia está... É bastante coisa para ler ali, ela está interagindo de um assunto ali. Se quiser. Tá pronto? Então tá, boa noite novamente, vereadores, vereadora. Verificando o número legal de vereadores, declaro aberto o trabalho da presente sessão. Coloco a ata da sessão anterior em discussão. Os vereadores não querendo discuti-la, coloco em aprovação. Os vereadores estão a favor, permaneçam como se encontra. Aprovado por todos os vereadores a ata da sessão anterior. Então, passamos a palavra para a primeira secretária, a vereadora Rúbia, que faça o expediente do dia. Nota de pesar. A Câmara Municipal de Alfredo Wagner manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento do senhor Sérgio Biasi Silvestre, ocorrido na última segunda-feira, 14 de setembro de 2020. Lamentamos o falecimento desse honrado cidadão, foi um grande parlamentar e muito contribuiu com a população e política do município. Sérgio foi prefeito de 1993 a 1996 e 2001 a 2004 e dedicou quase toda a vida à área pública, colaborando também em outras questões, participando ativamente no crescimento do município. Por fim, assumiu a cadeira da Câmara de Vereadores na legislatura de 2013 a 2016. Temos a certeza que Wagner perdeu um ilustre cidadão e que, ao longo de sua vida, através do seu trabalho, conquistou várias amizades, deixando um legado que ficará para sempre. Neste momento de dor, os parlamentares, colaboradores desta casa, se solidarizam e expressam a mais sincera condolências a todas as Fundação Médico Assistencial ao Alfredo Wagner. Alfredo Wagner, 8 de agosto de 2020. Ofício 022/2020. A Câmara Municipal de Vereadores. Cumprimentando cordialmente e seguindo os princípios da transparência, conforme o Estatuto da entidade, pelo presente, comunicamos às vossas senhorias que estamos apresentando o movimento balancete da Fundação ao trabalhador rural de Alfredo Wagner, referente ao mês de julho de 2020, sendo que se apresenta para o momento, firmamo-nos. Atenciosamente, Pedro Jaime dos Santos, diretor administrativo financeiro. Ofício número 23/2020, a Câmara Municipal de Vereadores. Cumprimentando cordialmente e seguindo de transparência, conforme no Estatuto da entidade. Pelo presente, comunicamos às vossas excelências que estamos apresentando o movimento balancete da Fundação do Trabalhador Rural de Alfredo Wagner, referente ao mês de agosto de 2020, sendo que se apresenta para o momento, firmamos. Pedro Jaime dos Santos, diretor administrativo financeiro. Secretaria Municipal de Educação e Desporto. Ofício número 23. Alfredo Wagner, setembro de 2020. Ao senhor Edenilson Rodrigues de Souza, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto. Resposta ao ofício número 36,
2020, a Câmara Municipal. Senhor Presidente, vimos pelo presente responder à solicitação ao requerimento número 005/2020, de autoria do vereador Emílio Carlos Petris, que requer informações sobre os kits de alimentação escolar entregue às famílias dos alunos da rede de ensino durante o período da pandemia. De acordo com a iniciativa financiada da alimentação escolar, os kits são exclusivos a estudantes matriculados na rede pública municipal de educação infantil, pré-escola e ensino fundamental. Estamos enviando em anexo um relatório de todo o processo de distribuição dos gêneros alimentícios. Esse compromisso de gestão municipal com as crianças que delas necessitam está sendo cumprida com aqueles que fizeram solicitação através do cadastro de educação ou alunos indicados pela direção escolar. Coloco-me à disposição para mais esclarecimentos. Atenciosamente, Valneide Teresina da Cunha Campos, secretária municipal de Educação e Desporto. Então, relatório de todo o processo de distribuição dos gêneros alimentícios foi encaminhado no grupo do WhatsApp de vereadores e encontram na Secretaria da Câmara para aqueles que desejarem analisá-lo na íntegra. Então, passo para o presidente colocar a resposta do requerimento do vereador Emílio Carlos Petris em discussão. Então, o vereador Emílio quer se manifestar sobre o requerimento, vereador Emílio? Não, na verdade, isso já foi colocado em discussão, senhor presidente, só pela ordem. E é uma singela resposta. É uma singela, então não existe votação disso. Já foi votado, eles responderam os meus questionamentos e está à disposição para análise ali dos nobres vereadores. Então, era isso aí, então. Obrigado, vereador. E eu já vou passar também, então, para o vereador Paulo, né? Foi lido o requerimento também. Vereador Paulo, quer comentar? Não foi lido? Mas ela leu alguma coisa sobre. Não está por hoje aqui, então, lá ela não está lendo. Secretária, não foi lido, né? Secretária Rúbia? Se o presidente desejar, eu já procuro aqui e já leio a resposta. Sim, é que aqui para mim tá eu botei os dois porque estaria junto aqui. Então tá bom. Então vamos depois, vereador Paulo, a gente entra. Obrigado. Pode continuar, então. Tá. Parecer técnico número 02/2020. Interessado, Câmara Municipal de Vereadores. Assunto, resposta ao ofício 029/2020. Das considerações iniciais. No dia 30 de junho de 2020, por volta das 15h40, surpreendentemente, iniciou-se um vendaval muito forte, que fora reconhecido mais tarde como ciclone bomba. Este vento assustou e causou sérios prejuízos materiais e psicológicos em toda a população alfredense. Da descrição dos danos materiais. Após reunir a estrutura do COMPTEC, foram direcionadas diligências para trabalhos de campo que foram percorridos quase toda a extensão de 732 quilômetros quadrados do município para constatar de fato os danos causados. Em algumas comunidades, o vento perdurou por cerca de 2 horas, oscilando em média e alta velocidade, com grande potencial de destruição, onde houve destelhamento de várias residências, galpões, salões comunitários, igrejas e outros. E em algumas situações, o vento afetou, comprometendo a estrutura do imóvel. Este lamentável evento da natureza atingiu todo o território do município de Alfredo Wagner, vindo a prejudicar cerca de 9.544 pessoas físicas, mas os habitantes sitiantes que ainda não foram cadastrados no município. Os danos com maior potencialidade ocorreram no interior do município, área rural,
com elevados prejuízos em residências, na agricultura, na agropecuária, de aviários e outros. Esse evento deixou rastros de destruição com familiares desprotegidos, causou danos generalizados da rede de energia elétrica e perdurou por vários dias, deixando de abastecer com energia elétrica cerca de 5.300 pontos de ligação. E até a data de dia 17/7/2020, alguns bairros ainda sofreram por falta de energia elétrica. Exemplo, parte da Invernadinha, Alto Limeira e Rio Caixão. O abastecimento de água tratada também foi prejudicada por falta de energia por um período de aproximadamente 36 horas. Em relação ao ofício já mencionado, com muito prazer, gostaríamos de formalizar respostas técnicas a 4 perguntas conforme segue. Primeira pergunta: a relação da quantidade total de material do município recebeu. Tá, então, o coordenador da Defesa Civil, senhor Pedro Jaime, respondeu às solicitações do ofício 029 desta Casa, e por ser uma resposta bem extensa, será lida na íntegra, mas o relatório está disponível no grupo do WhatsApp dos vereadores e também ficaria para análise dos interessados. Então, passo a palavra ao presidente para que coloque a resposta do ofício 029, de autoria do vereador Paulo César, em discussão. Paulo César, passa a palavra para o vereador. Vereador Paulo. Obrigado, presidente. Boa noite a todos, os vereadores e a vereadora. Presidente, quero primeiramente agradecer, então, o coordenador da Defesa Civil, senhor Pedro Jaime dos Santos, encaminhado a esta casa, então, uma resposta aí do ofício foi encaminhado, né? Então, ali analisei, tem a quantidade que o município recebeu e também a quantidade que cada família foi disponibilizada para cada família. Infelizmente, não foi conseguido atender todas, né? Teve famílias aí de baixa renda que realmente precisavam e não foram beneficiados. Mas não tinha material suficiente, né? Apesar de algumas famílias ter ganhado assim uma quantidade grande, né? Claro, foi aquelas famílias que perderam a estrutura, né, que foram mais danificadas. Mas mesmo assim teve famílias que até receberam além do que precisavam, né? Os critérios ali, na minha avaliação, os critérios não ficou bem claro, né? Critérios ali, a família de baixa renda não foi usado, pelo que eu entendi ali, a não ser que foi usado e não está claro aqui pelo coordenador da Defesa Civil, né? Então não está dizendo isso, né? Então foi usado esse critério. Mas agradeço aí de ter vindo, né? Essa resposta. E eu também, perante isso, eu vou procurar, né, o responsável pela defesa do município. Não fui ainda, mas vou conversar pessoalmente com ele. E posterior, em outra sessão, posso voltar a comentar sobre esse assunto novamente. Obrigado. Obrigado, vereador Paulo. Então, comentário a respeito disso. Vereador Silvio, quer comentar, vereador Silvio? Vou abrir aqui, então, vereador. Eu só queria, presidente, obrigado pelo espaço. Eu acho, assim, de suma importância, que dá de perceber aqui, que parece houve alguma dúvida ainda sobre o questionamento das informações. Como foi mencionado ainda há pouco pela secretária, que as informações são bem extensivas e longas, né? Mas eu até sugiro que na próxima sessão
realmente seja lido esse relatório com toda atenção, para que a população realmente esteja a par realmente da forma que essas telhas que chegaram, da forma que foram distribuídas, né? Que eu tenho certeza que ali o coordenador da Defesa Civil, com todas as equipes envolvidas, eles estão narrando realmente a forma que ocorreu e aconteceu, né? Então, acho que para deixar bem claro para toda a sociedade e a nós, vereadores, nesta casa, eu peço a Vossa Excelência que na próxima sessão, então, seja lido esse relatório, né, da forma que foi solicitada as perguntas pelo vereador Paulo César, na qual que é muito importante, mas também vejo a importância de que seja realmente feito a leitura, mesmo sendo extensivo, mas que seja feita a leitura para que a gente realmente esteja ciente e consiga avaliar realmente a forma que eles chegaram até a nossa população. Infelizmente, como falou o vereador Paulo César, a gente sabe que muitas famílias não conseguiram, né, em receber as telhas. Mas, infelizmente, isso é uma coisa que quem fica a desejar, na verdade, é a Defesa Civil Estadual, na qual tenho certeza que o município, juntamente com o PAG, a Agricultura, todas as instituições fizeram a solicitação, né? E o Estado, na verdade, ou a Defesa Civil Federal acabaram não passando aquilo que realmente o nosso município teve a ter. Por isso, peço a gentileza da Vossa Excelência para que na próxima sessão seja realmente lido isso aí para a gente realmente passar para a população realmente a forma que aconteceu. Obrigado, senhor presidente. Vereador Silvio, assim ficou, realmente tem umas famílias que a gente eu também estive visitando e sei que ficou, mas não vai escrever em tempo, mas eu teria que ter talvez um reativo desse programa, uma coisa assim, mas assim eu quero deixar para os vereadores saber, o senhor Pedro Jaime, ele se ofereceu para vir aqui, só que hoje eu disse para ele que não daria, que provavelmente acho que se a semana que vem nós estaremos já aqui. E daí eu vou pedir, eu vou confirmar com ele, porque ele já queria até fazer parte da reunião hoje para explicar. Então, eu disse para ele esperar e ele vai vir e a gente vai fazer essa colocação para ele. Tá bom, vereador Silvio? Depois a gente fez a parte da leitura. Obrigado. Continua, secretária. Ofício número 291/2020. Prezado Senhor, pelo presente, estamos encaminhando Vossa Senhoria os decretos de número 4.013/2020, número 4.516/2020, para serem publicados no mural da Câmara Municipal. Tem mais para o momento, coloco-nos à disposição para esclarecimento que se quiser necessário. Atenção, Luane dos Santos, setor de recursos humanos. Ofício número 305/2020. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, vimos através deste encaminhar para publicação no mural legislativo decreto número 4.022/2020, que declara luto oficial do passamento Esse 11 é o falante do na oportunidade, apresentamos nossas cordiais considerações ao Aldir prefeito municipal. Ofício número 306/2020. Prezado Senhor, pelo presente, encaminhando a Vossa Senhoria o decreto de número 4.523/2020 para serem publicados no mural da Câmara Municipal. Sem mais para o momento, coloco-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessário. Atenciosamente, Luane dos Santos, setor de recursos humanos. Ofício número 302/2020. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho por meio desta encaminhar para a publicação legislativa. Decreto número 4.519, de 4 de setembro de 2020. Altera parágrafo único do artigo 1º e artigo 2º
do Decreto número 4.495, de 14 de julho de 2020, que restringe horário de funcionamento dos bares, restaurantes e similares, como medida de enfrentamento ao contágio ao novo coronavírus e da outras providências. Decreto número 4.520, de 4 de setembro de 2020. Altera os incisos 2º e 4º do artigo 1º do Decreto número 4.500, de 31 de julho de 2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento ao novo coronavírus do município de Alfredo Wagner e da outras providências. Decreto número 4.521, de 4 de setembro de 2020, dispõe sobre as medidas que retoma o futebol e vôlei recreativo no município de Alfredo Wagner e da outras providências. Sendo que se tinha para o momento, renovo votos de apreço e consideração. Atenciosamente, Naldir Antônio Schmitz, prefeito municipal. Extrato da concorrência pública número 02/2020, município de Alfredo Wagner. O município de Alfredo Wagner homologa e abjudica a concorrência pública número 02/2020, no dia 10 de setembro de 2020, referente à contratação de empresa especializada para a execução das obras de reconstrução de 2 pontes na localidade de Passo da Limeira e São Vendelino, no município de Alfredo Wagner, Santa Catarina. O valor do certame foi R$ 300.787.777,76. A empresa vencedora do certame foi Salver Construtora e Incorporadora Limitada. Informações pelo site alfredowagner.sc.gov.br. Alfredo Wagner, 11 de setembro de 2020. Naldir Antônio Schmitz, prefeito municipal. Estado de Santa Catarina, Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Wagner. Processo licitatório número 03/2020. Pregão eletrônico número 01/2020. Tipo de licitação: menor preço global, registro de preço. Data da abertura: 23 de setembro de 2020. Horário da abertura: 9h30, no endereço eletrônico www.comprasbr.com.br. Aviso de retificação. O Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Wagner retifica o termo de referência do edital do pregão eletrônico número 01/2020 com o objeto referente à contratação de empresa especializada para a realização de exames de ressonância magnética, angiorressonância magnéticas, tomografia computadorizada e angiotomografias. Os exames deverão ter laudos elaborados por médico certificado pelo órgão competente, com certificado de especialista em radiologia e diagnóstico por imagem. Conforme termo de referência do anexo 1º, abre-se novo prazo para a realização da sessão pública do referido edital para a data do dia 23 de setembro de 2020. Informações ainda que o edital e seus anexos encontram-se nos sites. Alfredo Wagner, em 9 de setembro de 2020. Isabel Cristina Anderson Kretzer, presidente da Comissão de Licitação. Estado de Santa Catarina, Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner. Processo licitatório número 029/2020. Pregão presencial 18/2020. Tipo de licitação: menor preço por item, registro de preço. Data da abertura: 15 de setembro de 2020. Data da abertura: 10 horas. Local: Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner. Referente à contratação de pessoa física ou jurídica para fornecimento de metros cúbicos de cascalho folheiro destinados à pavimentação primária das estradas vicinais do município de Alfredo Wagner, cujas especificações detalhadas encontram-se nos anexos, parte integrante do edital. Informa ainda que o edital e seus anexos encontram-se no site. Alfredo Wagner, 2 de setembro de 2020. Isabel Cristina Anderson Kretzer, presidente da Comissão de Licitação.
Estado de Santa Catarina, Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner. Processo licitatório número 31/2020. Pregão eletrônico número 01/2020. Tipo de licitação: menor preço por item. Data da abertura: 22 de setembro de 2020. Horário da abertura: 9h30. No endereço eletrônico www.comprasbr.com.br. Contratação de empresa para fornecimento de veículo novo, tipo caminhão e coletor compactador, para compor a frota de coleta de resíduos sólidos urbanos do município de Alfredo Wagner, cujas especificações detalhadas encontram-se no anexo 1º, termo de referência à parte integrante desse edital. Informa ainda que o edital e seus anexos encontram-se no site. Alfredo Wagner, 8 de setembro de 2020. Isabel Cristina Andersen Kretzer, presidente da Comissão de Licitação. Estado de Santa Catarina, Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner. Processo licitatório número 33/2020. Pregão presencial número 21/2020. Tipo de licitação: menor preço por item. Data da abertura: 30 de setembro de 2020. Hora da abertura: 10 horas. Local: Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner. Contratação de empresa para fornecimento de um veículo ano 2020-2021, utilitário 4x4 novo, 0 km, fabricação nacional, transmissão automática, diesel, direção elétrica, cabine dupla, 5 portas, sendo 4 portas laterais e uma de acesso ao porta-malas, capacidade de 5 ocupantes, sistema de controle de tração, potência mínima de 160 CV, freios ABS, airbag no mínimo para motorista e passageiro, ar-condicionado, trava elétrica, vidro elétrico nas 4 portas, travamento central com controle remoto, sistema de alarme, faróis de neblina, sensor de estacionamento, retrovisor externo elétrico, rodas de liga leve, aro no mínimo 17. Informa ainda que o edital e seus anexos encontram-se no site. Alfredo Wagner, 17 de setembro de 2020. Isabel Cristina Andersen Kretzer, presidente de comissão de licitação. Convite para o 4º Fórum TCE Educação. Desafios e perspectivas da gestão educacional. Senhor presidente, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, TCE/SC, realizará nos próximos dias 29 e 30 de setembro o 4º Fórum TCE Educação, Desafios e Perspectivas da Gestação Educacional. Neste ano, devido à pandemia da Covid-19, o evento será realizado de forma virtual, com apresentação de palestras transmitidas pelo canal do TCE/SC no YouTube, sem necessidade de inscrição prévia e sem emissão de certificado de participação. Assim, além de convidarmos Vossa Excelência e demais vereadores para o evento, gostaríamos de contar com a sua colaboração para dar ampla divulgação aos servidores dessa Casa Municipal. Atenciosamente, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, presidente. Ofício número 311/2020. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, encaminho para apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei número 007/2020, que autoriza o Poder Executivo a conceder abono extraordinário aos servidores que integram a equipe do Programa Saúde na Hora e da outras providências. Sendo que se tinha para o momento, reitero nossos votos de estima e apreço, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Naldir Antônio Schmitz, prefeito municipal. Ofício número 037/2020. Vossa Excelência Coronel Dionei Tonetti, ilustríssimo comandante-geral da Polícia Militar. Cumprimentando cordialmente, venho através deste encarecidamente solicitar a destinação de mais policiais para aumentar o número de efetivos no município de Alfredo Wagner. Conforme a informação obtida,
a cidade conta apenas com 6 policiais militares para o serviço operacional, revezando entre as escalas, sendo totalmente insuficiente um policionamento eficaz. Cumpre informar ainda que a cidade é cortada por importantes rodovias, como a BR-282, fazendo ligação entre o litoral e a serra, bem como o Alto Vale pela SC-350, o que faz do município um ponto grande de circulação de veículos e pessoas. O município é territorialmente grande e sua maior parte é área rural. Assim como o número de efetivos que o nosso município dispõe, é humanamente impossível que todas as ocorrências sejam atendidas de modo hábil e possa dar segurança que a nossa população precisa. Neste sentido, o número de policiais que dispomos não consegue atender toda a demanda da cidade e comunidades do interior. Seria relevante que o número de policiais fosse acrescido e recebêssemos, no mínimo, um policial ou até 3, para que, de forma revezada em escala, nosso município possa ter dois de serviço. Além disso, não há possibilidade de sempre aguardar o reforço de municípios vizinhos, visto que a disponibilidade das rotas citadas acima torna a fuga totalmente ágil e a ocorrência mais grave não demandam de tempo. As taxas da criminalidade no município só crescem a cada ano e o policiamento é cada vez menor. Reitera-se, então, o pedido de maior número de policiamento de efetivos no município, uma vez que a quantidade disponibilizada está colocando em risco tanto a vida dos cidadãos quanto dos próprios policiais. Certo de que posso contar com sua atenção, atenciosamente agradeço vossa compreensão. Outro sim, aproveito para reiterar votos de estima e apreço. Atenciosamente, Reginaldo Silveira, vereador. Então, passo ao presidente para que coloque o ofício em discussão. Caso o vereador autor ou demais queiram comentar. Coloco o ofício, então, 037/2020, autoria do vereador Reginaldo Silveira, em discussão. Vereador? Presidente, vereadores, boa noite. Fiz esse ofício, acredito que o sargento entrou em contato com outros vereadores desta casa, e fiz esse ofício porque é sabido por essa casa, pelos municípios, pelos habitantes desse município, que nós temos recebido, estamos acometidos de alguns crimes, tanto na área urbana quanto no interior do nosso município, e é importante que, com o maior número de policiais militares nos resguardando, salvaguardando nossos munícipes, a gente vai ter mais segurança ao sair das nossas casas, ao circular pelo nosso município, sabendo que nós vamos estar amparados, legalmente protegidos pela Polícia Militar. Então, gostaria que os demais vereadores pudessem também assinar esse ofício, para que, com a maior brevidade possível, nós possamos encaminhar ao destino. Muito obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente? Sim, vereador Líder. Senhor presidente, quero dizer, vereador Reginaldo, que tem total apoio do vereador Emílio, e nós bem sabemos aí que o sargento Samuel aí com baixo efetivo já está dispensando um serviço extraordinário em nosso município, principalmente nesse momento de pandemia aí, né, que estamos aí fragilizados diante dessa pandemia, e ele vem, a despeito do baixo efetivo, vem exercendo aí um trabalho extraordinário. Então, e também diante dos crimes aí, potencialmente, que aumentou em nosso município, eu acho que isso é indispensável a este combate. Então, vereador Reginaldo, tem todo o meu apoio e, com certeza, amanhã eu passo aí para assinar esse ofício. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadores, continuem em discussão. Senhor presidente, Vereador Silvio.
Senhor presidente, quero aqui também parabenizar o vereador Reginaldo, até inclusive, o dia que ele iniciou esse ofício, já tinha sido solicitado também, estava ciente da situação e já, na verdade, já assinei juntamente com o nosso vereador Reginaldo. Quero dizer que é de suma importância, vereador, que nós temos êxito em conseguirmos mais esses policiais para dar total sustentabilidade à nossa cidade, né? E a gente sabe, quero aqui registrar o belo trabalho que a Polícia Militar, mesmo com o efetivo abaixo, um número abaixo daquilo que eles teriam que ter, mas mesmo assim eles fazem o possível e o impossível, né, para que nós tenhamos a nossa sustentabilidade de segurança. Quero aqui parabenizar o sargento com toda a sua equipe e dizer, com certeza a gente está encaminhando esse ofício e precisamos realmente que esses policiais venham a compor o nosso destacamento para que a nossa população realmente tenha mais comodidade. E, na verdade, a gente sabe que o baixo efetivo, o que acontece? É que o policial ele acaba trabalhando uma jornada muito longa e não consegue ter as pessoas realmente com um total atendimento. Tem certas horas que muitas vezes acontece até ter faltando algum policial para dar o suporte, né? Que fica somente, às vezes, não o suficiente que deveria ter na guarnição para poder sair, né? Então, temos que pensar também na segurança, não nossa, mas também de si dos policiais. Como é que um policial vai dirigir e sair com um ou dois na viatura, né? Então, a gente tendo o efetivo realmente garantido na nossa cidade, os policiais vão poder trabalhar em grupo nas operações e isso vai dar segurança para nós e também segurança para os policiais. Parabéns, vereador, pela sua iniciativa. Continua em discussão, vereadores. Presidente. Vereador Paulo, sim, com a palavra. Obrigado, presidente. Quero dizer também, né, parabenizar o vereador Reginaldo e dizer que já sou favorável, né, inclusive já assinei também junto aí o ofício, né, e a gente pede, né, que todos assinem, né, todos os vereadores, né, dessa casa, para que a gente tenha mais força, né, para conseguir mais o aumento do efetivo no nosso município. A gente fizemos uma audiência pública, né, do qual deu uma boa participação e depois disso a gente conseguiu, aumentou um pouco o efetivo, mas ainda é pouco pelo tamanho do nosso município. Então, vamos se enganjar juntamente aí com o comandante, né, que está fazendo um bom trabalho aqui no nosso município, os policiais também, né, e a gente espera que consigamos mais alguns aí para aumentar o efetivo, que com isso vai aumentar a segurança às pessoas do nosso município. Obrigado. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação, por favor. Os vereadores são a favor, permaneçam como se encontram. Não precisa. O requerimento também não precisa ter votação, né? Todos os vereadores vão vir assinar, né? É um ofício, né? Então, agora vamos voltar para a secretária. Indicação 8/2020. Após ouvido o plenário, por meio de sua Secretaria de Obras, faça a recuperação de um bueiro existente na Estrada Geral Barro Branco, mais precisamente no trecho conhecido como Tifa dos Ferreiras e próximo à residência da senhora Tereza Marcelino Batista. Além da reforma do bueiro, faça necessário também a colocação de um guarda-reio, não local. Justificativa. É precário o estado em que se encontra tal bueiro. Recentemente, uma munícipe chegou a se envolver em um acidente no local, caindo de bicicleta nele e ferindo-se. O pedido de revitalização do bueiro e da implantação do guarda-reio visam, então, levar mais segurança a quem transita pelo local. Consciente que a presente indicação será prontamente atendida, subscrevo.
Alfredo Wagner, 21 de setembro de 2020. Emílio Carlos Petris, vereador. Então, passo ao presidente para que coloque o 018 em discussão e votação. Senhor presidente, não estou ouvindo. Presidente, o senhor está com o microfone desligado. Sim, vereador Emílio. Ok agora? Tá certo. Sim. Então, em discussão, o seu ofício, a sua indicação. Vereador? Tá certo, presidente. Obrigado. Eu faço essa indicação, senhor presidente. Nós tivemos aí, no domingo, um acidente lá com uma criança de 8 anos de bicicleta. Existe um bueiro lá que teve, depois da última enxurrada, ele barrancou e aquilo lá tá bastante perigoso. Tá? Graças a Deus, essa criança teve apenas escoriações, mas poderia ter sido pior. Então, a gente sabe que lá no Barro Branco foram feitas aí propriedades particulares, mas, a geral, existe pontos lá que tem que ser recuperado, e este é um dos pontos principais para recuperar este bueiro. Tá? Então, eu quero pedir encarecidamente que, de imediato, a Secretaria de Obras tome essas providências para recuperar este bueiro lá e colocar também o guarda-reio lá, essa proteção, para evitar que algum outro munícipe caia lá nesse bueiro. Obrigado, senhor presidente. A indicação continua em discussão. Vereadores? Não havendo, mas quem queira discuti-la, coloque em aprovação. Os vereadores são a favor, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade a indicação 0018 de autoria do vereador Emílio. Secretária? Requerimento número 706/2020. O vereador Emílio Carlos Petris, nos termos do artigo 121 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Alfredo Wagner, vem por meio desses requerimentos seguintes: que a Prefeitura Municipal encaminhe a esta Casa Legislativa os comprovantes de quitação da contribuição previdenciária dos servidores do município a partir de maio do corrente ano, ou, eventualmente, municipal que autoriza o não recolhimento dessas contribuição. O pedido de apresentação dos comprovantes de quitação da contribuição previdenciária estende-se também à diretora da Câmara Municipal, referente a estas aos servidores da Casa. Destaca-se que o prazo para envio dos comprovantes é de 10 dias a contar da data do protocolo deste requerimento. Consciente que o presente requerimento será prontamente atendido, subscrevo. Alfredo Wagner, 21 de setembro de 2020. Emílio Carlos Petris, vereador. Então, passo ao presidente para que coloque o requerimento número 0. Requerimento 006 de 2020, de autoria do vereador Carlos Emílio. Em discussão, vereador, com a palavra. Pois não, senhor presidente. Quero dizer a Vossa Excelência, senhor presidente, que me tomou de surpresa quando uma servidora da Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner me trouxe a informação que, verificando as contribuições previdenciárias dela, ela não verificava as contribuições a partir de maio de 2020. Prontamente, eu também fui consultar a minha relação previdenciária e também esta casa, já informo aos demais vereadores e servidores, que se estiver na mesma condição que eu, não tem recolhimento desde maio. Então, senhor presidente, só para que Vossa Excelência tome ciência, essa casa também, eu quero ler o artigo 168-A do Código Penal Brasileiro,
que constitui como crime deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional, pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Nas mesmas penas incorre quem deixar de, inciso 1º, recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadado do público. Então, senhor presidente, eu quero crer que até a próxima segunda-feira seja encaminhada a esta Casa Legislativa os comprovantes de recolhimento ou a lei municipal que autoriza este não recolhimento desde maio. Vindo essa justificativa, evidentemente, nós estaremos e nos daremos por satisfeitos. Do contrário, não havendo justificativa legal para o ato, está aí previsto no artigo 168-A do Código Penal, tipificado esse crime. Então, já de imediato, então logo na próxima segunda não vem essas informações, que seja tomadas as devidas providências. Então, senhor presidente, espero que tanto o executivo, esta casa, eu tenho certeza que nunca se omitiu de prestar informações, mas eu quero crer que o Poder Executivo, diante desta constatação, encaminha a esta casa todos os comprovantes de recolhimento de todos os servidores, ou encaminha a esta casa a lei municipal que autoriza este não recolhimento. Sabemos que nesta época de pandemia, senhor presidente, tem alguns casos que a lei complementar federal autorizaria o não recolhimento ao regime próprio, mas tudo mediante a autorização de uma lei municipal. Então, senhor presidente, é um singelo requerimento e espero que na próxima segunda-feira já tenha a resposta nesta casa. Obrigado, senhor presidente. O requerimento 006/2020 continua em discussão, vereadores. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em aprovação. Os vereadores estão a favor, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade o requerimento 006 do vereador Emílio Carlos Petri, por todos os vereadores. Eu até já quero me manifestar sobre o requerimento, que até pedi já quando o vereador pediu para essa casa, para a secretária, e está tudo aqui os papéis, temos que ver o que está acontecendo. Mas foi pago, não temos nenhum registro que nós poderia prolongar isso. Não estou sabendo dessa lei também, mas vamos averiguar. Obrigado. Secretária? Por hoje é só, presidente. Então, passamos horário político. Nenhum vereador inscrito. Breve explicação, vereador Emílio Carlos Petri. Com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só retornando sobre as contribuições previdenciárias, não é só o comprovante da casa, existe um documento chamado GFIP, que é informada pela contadoria. Este documento tem que ser contemporâneo. Então, evidentemente que tanto a Prefeitura quanto a Câmara de Vereadores deve ter essas GFIPs informadas à Previdência Social, até para descaracterizar esse crime tipificado aí no artigo 168-A. Mas também, senhor presidente, referente ao projeto de lei 007/2020, eu já solicitei a Vossa Excelência que seja encaminhado a esta casa o programa Saúde na Hora e também o impacto orçamentário. Mas nós precisamos mais do que isso, senhor presidente, para análise desse projeto. O artigo 5º, parágrafo 1º do referido projeto de lei diz o seguinte: o abono extraordinário será pago mediante relação dos servidores a ser expedido pela Secretaria Municipal de Saúde. Então,
para análise deste projeto, nós temos que ter em mãos, antes da votação, a relação dos servidores a ser beneficiado com este projeto, senhor presidente. Então, desde já, esses 3 pontos são indispensáveis para a análise deste projeto de lei 007/2020. E, por fim, senhor presidente, não poderia me omitir em prestar as minhas singelas homenagens ao nosso ex-prefeito por 2 vezes, vereador e grande político de Alfredo Wagner, Sérgio Biasi. Eu quero dizer a Vossa Excelência que o nosso prefeito Sérgio Biasi me serviu muitas vezes, senhor presidente, de conselheiro. Sempre que eu via alguma dificuldade no caminho político aqui em Alfredo Wagner, ia eu me aconselhar com Sérgio Biasi. Então, sempre serviu de conselheiro e, acima de tudo, um servidor dos munícipes aqui de Alfredo Wagner. Eu lamento muito, senhor presidente, é com extrema dor no coração que esta Casa Legislativa, no ano passado, quando tivemos a oportunidade de agraciar em vida o nosso ilustre prefeito Sérgio Biasi, na gravidez aqui da nossa vereadora Rúbia, que deveria ter se afastado por 4 meses para cuidar de seu filho, não se afastou, deixando esta casa de agraciar e homenagear em vida o nosso prefeito Sérgio Biasi. No ano passado, senhor presidente, subi à tribuna e falei naquele momento que era com extrema alegria que nós recebíamos a notícia da gravidez da nossa vereadora, da nossa nobre vereadora Rúbia, e com extrema alegria também eu me manifestava no sentido de que Sérgio Biasi, no ano passado, iria por 4 meses, junto conosco, comandar os trabalhos desta casa. Então, perdemos, lamentavelmente, senhor presidente, lamentavelmente, perdemos a oportunidade única, senhor presidente, oportunidade que não volta mais, oportunidade de agraciar em vida o nosso grande político, o nosso grande prefeito, Sérgio Biasi. Então, senhor presidente, presto aqui as minhas mais sinceras homenagens a este grande líder, grande político, e a família dele. Eu presto todo o meu calor e o reconhecimento. Reconhecimento a esta pessoa que tanto beneficiou o povo de Alfredo Wagner. Muito obrigado, senhor presidente. Não vendo mais nenhum vereador inscrito. A gente também deixa, né, os pesares pelo acontecimento do nosso saudoso, querido Sérgio Biasi, portanto, que brigou e trabalhou e deixou seu reconhecimento nesse município. A Câmara também deixa isso com o presidente Edenilson. Então, não havendo mais nada a tratar, encerro o trabalho da presente sessão, convoco outra para segunda-feira próxima, no horário regimental, sendo que no dia 28 ainda será decidido se será por forma virtual ou presidencial, tá? Que seja presidencial, a presidencial, que eu torço por isso, tá, gente? Então, muito obrigado, boa noite a todos os vereadores e encerramos o trabalho.